todas essas leis eram leis que eram muito avançadas se comparadas aos povos vizinhos. O problema é que o povo lê a Bíblia hoje, com a cabeça de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando, a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Eu acho que o primeiro abismo que o Roy Zuck, no seu livro A Interpretação Bíblica, fala é uma barreira chamada língua, né? A escrita, o idioma. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Você sabe que a King James foi tão famosa nos Estados Unidos que muitos no passado e até mesmo no presente, ali no Bible Belt, acreditava que a Bíblia tinha sido escrita em inglês, que Jesus falava em inglês, e que até hoje tem gente que acha que aquela tradução, a King James, mesmo sendo boa, ela é uma tradução inspirada por Deus. E a gente sabe que os autores foram inspirados, mas nenhuma tradução é inspirada. A tradução tem algumas dificuldades. E até hoje, algumas pessoas, até no Brasil, acham que a Bíblia foi escrita em português, Jesus falava em português, com algumas... Eu acho que é a Almeida Fiel, né? Corrigida Fiel, é uma que foi muito popular, a tradução do Almeida, né? O missionário ali do século XVI, e até hoje a gente tem várias revisões da tradução. E aí a gente tem esse negócio da língua, só que o problema é que quando se traduz, existe algumas dificuldades que a gente enfrenta. Existe um ditado italiano que fala o seguinte: tradutor e traditore, né? Que era cada tradutor é um traidor. Porque cada tradução a gente precisa fazer uma opção e as palavras não são equivalentes numa língua para outra. Se eu falar I miss you, o significado de I miss you é eu sinto saudades de você. Mas você pode também traduzir como eu sinto a sua falta, né? Mas não quer dizer saudades exatamente. É uma falta que está sentindo, mas saudades é muito mais do que uma falta, né? Ou se eu usar a expressão em inglês, take your time, o que quer dizer é leve o tempo que for. Mas a tradução exata é pegue o seu tempo, pegue o tempo. E aí a gente fica nesse negócio, eu quero uma tradução exata ou eu quero uma tradução que traduza o significado? Então, para muitas pessoas, se você não entender que a Bíblia não foi escrita no português, você já sai com uma dificuldade grande, porque uma das barreiras a serem ultrapassada, né, um dos abismos, é o abismo da língua. O Antigo Testamento, ou conhecido como Bíblia Hebraica, foi traduzido do hebraico. E o finalzinho ali, Daniel, um pedacinho de Daniel e alguns pedaços do aramaico, que já era a língua popular da Babilônia ali. Foi aonde eles pegaram muitos da forma escrita. Então tem o hebraico antigo, tem várias formas ali, e ela foi ser consolidada mesmo com a sua pontuação ali com o texto massorético séculos depois de Cristo. Mas o hebraico nem pontuação tinha no sentido de vogais, vamos dizer assim. E no Novo Testamento é o grego, e também não é o grego clássico, era o grego koiné, era a língua do povo. E é interessante que as traduções, elas fizeram um bom papel. Então, com as traduções, a gente tem boas traduções para o português. Só que a gente sempre tem que saber que o texto original é um texto de cópias, a gente não tem o autógrafo, e a gente tem também as traduções, e nenhuma tradução é exata, porque a língua, como eu acabei de falar, não dá para ser traduzido literalmente de uma para outra. Uma outra coisa é que uma língua, por exemplo, o grego, ele tem vozes, né,
que não tem no português. A gente tem a voz ativa, a voz neutra e a voz passiva. E a voz passiva do grego, por exemplo, é uma voz que é difícil traduzir porque a gente não tem uma equivalência. Por exemplo, se a gente vai lá, eu peguei aqui um exemplo, se a gente vai lá em Atos 19, 3, tá assim: que batismo vocês receberam? Está sendo uma pergunta, né? Que batismo receberam? Trata-se aqui da voz passiva. É como se fosse... Você não pode batizar a si mesmo. Então, a gente traduziu como que batismo você recebeu. Mas quando a gente vai lá para a oração do Pai Nosso, fala santificado seja o seu nome. Só que ali é voz passiva também, e porque ninguém pode santificar o nome de Deus, mas a gente ora para que o nome de Deus seja santificado, mesmo alguém, mas na voz passiva. É como se Deus mesmo se santificasse, e o que a gente tem que fazer é deixar isso acontecer o mais rápido possível. Então é até difícil explicar, porque existem pequenos detalhes, mas é bom a gente entender, de tempos verbais ou de uma voz, por exemplo, que não tem na equivalência do português, e a gente tem que traduzir o que é mais próximo possível. Uma outra dificuldade de língua, que é o abismo da língua, é que as línguas do hebraico e do grego estão mortas, não se falam há milênios. E você pode me falar, mas Israel fala hebraico, mas não é o hebraico bíblico. Aliás, se você aprender hebraico em Israel, você tem que aprender o hebraico bíblico. Eles ensinam em escolas de teologia o hebraico bíblico, porque é um outro hebraico. E se você for para a Grécia, é um outro grego. Você não vai entender o grego koiné do Novo Testamento, porque é um outro grego. Isso é interessante porque até no português, quando a gente vai ler textos de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, a gente não entende mais. É um português tão difícil que a gente não entende. Então, assim, essa barreira que a gente quer transportar ou pular, né, esse abismo, é um abismo difícil de você enfrentar. Quando a gente for ler, a gente tem que estar com essa antena ligada que podemos enfrentar. Às vezes a gente está pegando um texto truncado e pode acontecer que a gente está pegando isso por causa de uma tradução. Vou dar uns exemplos do hebraico. O hebraico é uma língua muito primitiva, muito primitiva. E quanto mais primitiva a língua, ela tem menos recursos. Então, uma palavra significa muita coisa. Então, a palavra chifre no hebraico, ela também pode ser traduzida como poder, por um simples fato. O poder é o chifre. Esse chifre, quando o animal tinha um chifre grande, ele tem muito poder. E ele é perigoso. Você não enfrenta um boi, né? Minha família é lá de Goiás, os bois que têm chifres, você toma cuidado. Então, várias vezes você vai ver o salmista falando sobre o chifre de Deus. E aí você fica assim, como assim Deus tem chifre? Ou até mesmo o chifre dos dragões, das bestas que vêm do mar, ou a besta que vem de algum lugar. E a gente quer interpretar literalmente o chifre de Satanás, né? A gente vai botando nas nossas figuras medievais os chifres que estão em Satanás. Então, assim, é impressionante como a gente pode se perder facilmente nas figuras de uma linguagem antiga, porque ela tem uma abertura maior. Uma outra coisa que chifre, a palavra no hebraico quer dizer também é descendência, do chifre de Davi. Então, do chifre de Davi é da descendência de Davi. Então, presta atenção, olha só, como uma palavra, que é a mesma no hebraico, ela pode ser traduzida tanto para um lado, tanto para o outro, e isso os tradutores fizeram, mas às vezes ela quer dizer as duas coisas, né? Ela quer dizer tanto linhagem como poder. Isso a gente vai ver, e aí a gente tem que entender que ela quer dizer as duas coisas. Uma outra coisa que tem a ver com a língua primitiva do hebraico, um outro exemplo que eu estou lembrando aqui, é a palavra voz de Deus, que é trovão. E é simples, por que voz de Deus às vezes é falado como trovão? A voz de Deus se ouve do Oriente ao Ocidente, dá para se ouvir a sua voz. E ele está falando do trovão que vem e passa, né? A gente nem sequer vê às vezes o raio, mas o trovão vem
e passa, simplesmente porque na antiguidade você falava, Deus está falando, você tinha um trovão forte, uma forte tempestade, você falava, Deus está bravo, Deus está se comunicando. Então, na língua primitiva, a voz também é a voz de Deus. Então, é a mesma palavra. Quando você fala assim que a voz de Deus se ouve em todo lugar, também o primeiro ouvinte está ouvindo o trovão dos céus, ou a voz dos céus, se ouve em todo lugar. Uma outra figura de linguagem que foi ganhando cada vez mais um outro sentido é a palavra estrela. Estrela, ela não é a estrela que a gente pensa hoje, que é uma estrela, né? Um monte de gás no espaço que está formando uma luz, né? A estrela, além de ser um ponto de luz no céu, mas é uma potestade. Então, desde o começo, para os povos antigos, a estrela tem uma vida própria. Por isso que em Gênesis 1 foi nomeado tanto o sol, a lua e as estrelas como guardiãs do céu. E sobre elas, sobre esses guardiões, o exército celestial, várias vezes o salmista vai falar que as estrelas são os exércitos de Deus, os exércitos celestiais, porque eram como se fossem entidades que estão cuidando da parte celestial, do céu, né? Aliás, céu celestial também vem dessa figura que vem do alto, e que por isso, várias vezes na Bíblia hebraica, você vai ver os reis sendo comparados com estrelas, né? Se eu não me engano, é Dário que é comparado com uma estrela da manhã, que é porque os reis eram considerados semideuses ou deuses, então eram considerados divinos, e que por isso, às vezes a gente vai falar, a estrela que caiu do céu, João lá em Apocalipse, ele vai falar que o inimigo de Deus arrastou 1/3 das estrelas, e você fica pensando, o que tem a ver estrela do céu com demônio? Mas é porque desde a língua primitiva do hebraico, estrela quer dizer potestade. Então você vai ver o sol, quando Jesus voltar, a lua vai ficar vermelha, o sol vai escurecer. É uma linguagem figurada que as potestades mais poderosas, os seres celestiais mais poderosos, vão se curvar ou vão se ofuscar. O sol não tem nem luz quando Deus voltar, quando Jesus voltar. A lua vai perder aquele seu brilho e vai ser como se fosse manchada de sangue quando Deus voltar. E as estrelas também serão todas apagadas. Você sabe que João, às vezes a Bíblia compara. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é geralmente considerado uma potestade muito forte, porque começava a amanhecer e as estrelas iam perdendo, seus brilhos iam sumindo, porque o sol brilha mais do que as estrelas. Só que tinha uma estrela que ficava lá, que é Vênus, a estrela Vênus, porque é um planeta, na verdade, não era uma estrela, mas naquela época tudo era estrela. É um planeta mais próximo da Terra, né? E aí ela brilhava mais com a luz do sol. E ela foi apelidada como a potestade mais forte, a estrela mais forte, a estrela da manhã, ou a estrela que ainda permanece quando o sol vem. E essa estrela, ela foi, às vezes, colocada como reis inimigos de Deus, e às vezes foi colocado como essa estrela da manhã, como Satanás, mas também em João e Apocalipse, a estrela da manhã é Jesus. Então é aquele ser celestial mais forte que brilha. Olha só, vocês estão entendendo? Se a gente não entende que a Bíblia foi escrita numa outra língua, tanto num grego, e essas línguas já morreram, várias vezes a gente não entende expressões, principalmente em Gênesis, na criação, é o tempo todo expressões que não têm equivalência no português, tem algo muito parecido, mas quanto mais você se aprofundar, mais você vai ter recursos que você pode encontrar, né? E às vezes isso vai te ajudar bastante. Tem mais uma coisa. É interessante que a gente sempre fica meio chateado quando encontra uma versão de tradução, uma tradução que é muito nova. Então, quando a Bíblia hebraica começou a se perder, a língua hebraica, né? O próprio judeu não falava mais o hebraico, o aramaico era muito forte por causa da volta do exílio, também se traduziu para o grego toda a Bíblia hebraica, e essa
tradução se chamou Septuaginta, né? A tradução dos 70, porque tinha uma lenda que eram 70 judeus ali, rabinos, que traduziram e tudo mais. E a Septuaginta era algo que era muito contestado entre o povo judeu, até apesar porque os judeus não queriam traduzir, porque eles acreditavam, olha só que interessante, os judeus acreditavam que o hebraico era eterno com Deus. Por quê? Porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, e ele falou haja luz, e eles leram lá nos pergaminhos, em hebraico, o haja luz, eles falavam, Deus já falava hebraico, hebraico é a única língua que é eterna com Deus, por uma simples lógica de que se Deus falou criando e falou hebraico, o hebraico é coeterno com Deus. Olha só que doideira. João, quando ele vai escrever o evangelho, ele saca esse mito que tem que o hebraico, por Deus ter criado falando hebraico, ele é coeterno com Deus. Ele fala, é sim, eu acho que o hebraico é coeterno com Deus. Por isso que no princípio era o verbo, ou a palavra, ou o hebraico, e o hebraico estava com Deus, e na verdade o hebraico é coeterno e é Deus. E o hebraico, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Olha só, João, ele pega esse conceito de que a língua original é sagrada, e aí usa isso também para mostrar que Jesus é Deus. E é interessante que no começo o grego koiné era o grego do povo, era o grego... era horrível, isso aí não deveria. E aí, com o tempo, o que acontece? Vira sagrado. Então a gente acha que o sagrado é a Bíblia em grego, no Novo Testamento, e hebraico. Não é. É apenas um recurso que Deus usou. Sagrado é a mensagem. Sagrado é Deus que fala. Sagrado é a palavra de Deus que vem antes da forma escrita. Isso que é o sagrado. A forma escrita é o jeito que Deus escolheu. Então a gente pode dizer que a Bíblia sim é a palavra de Deus, mas a palavra mesmo de Deus é o que vem antes da escrita, é o significado que depois João vai falar que a palavra de Deus é Jesus. Então, essa briga de falar, a palavra de Deus é Jesus, não, a palavra de Deus é a Bíblia escrita, eu acho que é uma briga menor, a gente deveria entender direito o que está querendo dizer ali. E é interessante que com o tempo o grego também começou a perder poder, força, o latim, que era a língua do império, começou cada vez mais a ganhar força, e a primeira tradução para o latim, que começou da Bíblia, ali já com o cânon fechado, com os livros que a gente tem hoje, foi uma tradução que foi apelidada de vulgar, porque ninguém queria a língua, porque o sagrado sempre é a língua que a gente não fala, sempre é a língua de anos atrás, de séculos atrás. E aí o interessante é que essa Bíblia chamou Vulgata, e a Vulgata foi Jerônimo, um dos padres ali, que fez a tradução junto com mais gente, e ela, no começo, era muito desprezada, mas era a língua que o povo falava. E aí, com o tempo, a Vulgata era no latim, e o pessoal começou a parar de falar o latim, várias línguas começaram a surgir, as línguas anglo-saxônicas, entre outras, e aí a gente começou a perceber que a Vulgata, que era vulgar, que ninguém queria, começou a se tornar sagrada, tanto que a Igreja Católica declara que a versão final da Bíblia, que é sagrada, é em latim, porque os cultos eram feitos em latim. Os cultos no Brasil começaram a ser feitos no latim, ninguém entendia nada, nem os índios, nem os portugueses entendiam. E aí, com a Reforma, começou a ter as primeiras traduções, e aí tem o rei Tiago, né? O King James faz a primeira tradução, patrocina com muito dinheiro, é impresso na imprensa de Gutenberg, e no começo, a King James, ela era considerada uma versão vulgar, né? Era uma versão muito popular, que não era da igreja mesmo. Aquilo é uma versão clandestina. De novo, com o tempo, a versão vulgar começa a ficar sagrada. Hoje o pessoal adora falar que a minha Bíblia é da King James, mesmo eu não entendendo nada, é tão antiga que você não entende nada. E aí o pessoal gosta de falar mal das novas versões, e eu sempre indico a NVI, que é a nova versão internacional, a NVT, que é a nova versão transformadora, essa nova versão da Almeida, muito boa também, que saiu em 2016, 2017. Então, assim,
Sempre as novas versões é considerado profano, porque é muito novo, e as antigas que são sagradas, mas isso é um problema da linguagem. Um segundo abismo que talvez você está enfrentando e não está percebendo é o abismo que eu acabei de falar do tempo. É o tempo. O primeiro abismo é a língua, o segundo que o Roy Zuck vai dizer é o tempo, o Cronos. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Então, primeiro que ela foi escrita no intervalo de 1000 anos, 1500 anos. Então, ela tem um tempo muito grande entre Gênesis e Apocalipse. É muito tempo, só nisso é um tempo muito grande. E às vezes a gente não entende direito, a gente quer ler como se fosse um documento que foi tudo escrito no mesmo mês, no mesmo ano, mas você tem 1000 anos de diferença. E às vezes a gente não consegue ler um texto de 50 anos atrás. E aí a gente percebe que na verdade, imagina como é um texto de 1000 anos atrás, onde as línguas morreram durante esse escrito. Então, quando já estava no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, a grande maioria, usava já a versão hebraica, a versão da Bíblia hebraica em grego, a Septuaginta. Então, eles citam a Septuaginta e hoje dá para se comparar literalmente que ele está citando uma tradução e não uma tradução original. Uma outra coisa, muito provavelmente Jesus falava em aramaico. Então, você vai ver várias vezes no Evangelho eles traduzindo isso. Então, provavelmente Jesus falava em aramaico, porque eles falam assim, porque Jesus falou talita cumi, que quer dizer menina levanta, e aí isso é o aramaico. Então, Jesus está falando em aramaico, a gente está lendo todo um texto em grego, sacralizando o texto em grego, mas Jesus já estava falando em uma outra língua e quem está registrando a língua do povo. Então, você vai ver várias vezes Jesus falando eles não conseguem encontrar um equivalente na tradução, e aí põe o aramaico, mas o resto ele já põe no grego koiné. Olha só, eu espero que o que eu estou falando não te choque, eu espero que o que eu estou falando te abra a mente para um abismo. Mas o abismo tempo, o porquê que é um abismo grande? Primeiro, porque você não pode encarar a Bíblia como se fosse um texto escrito há 30 anos atrás, 100 anos atrás. A Bíblia foi escrita há 3.000 anos atrás e alguns trechos há 2.000 anos atrás. Então, só isso é uma barreira muito grande. Você tem que se dedicar porque era uma outra cultura, um outro tempo, uma outra realidade. Então, por exemplo, o que aconteceu de 2.000 anos para cá? Primeiro, a gente descobriu que a Terra não era plana, era redonda, e que o Sol não girava em torno da Terra, e a Terra gira em torno do Sol, e que, na verdade, o sistema solar já está girando em torno de outra coisa aí. Então, assim, essa dimensão, quando você vai ler, por exemplo, Gênesis, ou você vai ver lá na Bíblia que o Sol parou, a Bíblia, Deus inspirou e ela não contém erros na sua mensagem e em revelar Jesus Cristo e revelar quem é Deus, mas ali Deus deixa a limitação científica da época com tranquilidade. E é isso, por isso que a gente precisa de hermenêutica, porque a hermenêutica é a atenção da palavra eterna de Deus que está em toda a Bíblia, mas as peculiaridades do autor, que é humano, que está falando em uma língua, num tempo, num local, para umas pessoas. Então é interessante você ver as cartas de Paulo, como elas são da situação local ali, a gente chama de situacional, e ele está respondendo, às vezes ele manda um beijo para não sei quem, você fica assim, quem é essa pessoa aí? A gente nunca nem sabe, porque Paulo está enfrentando uma situação local e a gente precisa de hermenêutica para pensar o que era a situação local, e a gente deixa no local, e o que é uma situação eterna. Por exemplo, quando Paulo manda usar véu, a maioria das igrejas hoje, graças a Deus, já entende que o véu é algo da cultura local ali, que Paulo está mandando elas colocarem o véu, porque ia escandalizar as pessoas lá. Hoje, a grande maioria das nossas igrejas sabe que esse mandamento de Paulo, ele é local, situacional, porque o tempo passou, a cultura mudou, e hoje não precisa colocar véu nenhum para orar e tudo mais. A mulher ficar quieta é uma discussão se isso é um mandamento situacional durante o culto, local, ou se é algo realmente para todos os tempos. Eu olhando ali claramente, até mesmo todo o contexto de Coríntios, a gente vai percebendo que é óbvio que a mulher pode orar, que a mulher pode ensinar numa escola dominical,
que a mulher pode falar, evangelizar, pregar, certo? Porque é óbvio ali, eu não estou falando de ordenação, tá? Mas eu estou falando que é óbvio que aquelas recomendações eram recomendações em outro tempo, tá bom? Outra coisa aqui, por exemplo, a gente esquece que, por exemplo, as pessoas às vezes vão para as leis de Levítico, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Torá, e fala, nossa, que leis machistas, que leis retrógradas. Mas a gente esquece que as leis, naquela época, aonde os povos vizinhos, os cananeus, por exemplo, sacrificavam até os seus filhos aos deuses, as mulheres eram estupradas, as mulheres eram abandonadas por qualquer motivo. E aí vem a lei do Senhor, que era muito vanguarda para a sua época, falar que o homem tinha que casar com a mulher, você tinha que honrar o pai e mãe e não matar o pai e a mãe. Aí você vai ter várias leis sobre você não pode transar com o seu pai, você não pode transar com a sua mãe, com a sua prima, com a sua irmã. Por quê? Porque a marca do povo de Deus era uma marca de ser multiplicar e encher a terra. Só que quem multiplicava e enchia a terra mais rápido, criava o exército mais rápido, era mais poderoso. E o que as nações vizinhas de Israel faziam? Eles iam transando com todo mundo e estuprando irmãs e tudo. E aí vem a lei do Senhor dizendo, não, você não pode se juntar. Era muito rigorosa a lei do Senhor. Com comida, com usos e costumes no sentido de principalmente na sexualidade, a santidade era muito importante. E como se aproximar do Deus ali no tabernáculo. Então, todas essas leis eram leis que eram muito avançadas se comparadas aos povos vizinhos. O problema é que o povo lê a Bíblia hoje, com a cabeça de hoje, e aí começa a falar, por que Paulo não falou mais claramente sobre a escravidão? Porque Paulo já está sendo tão vanguarda na sua carta a Filemão, que muito provavelmente ele foi perseguido por aquela carta. Então a gente não percebe que ele já está sendo, e todo o sistema foi quebrado da escravidão, muito por causa das cartas de Paulo, né? Só que isso vai acontecer muito tempo depois. E a gente sempre pensa em escravidão como o que aconteceu principalmente no século XIV, XV e XVI, e em diante, que é a escravidão na África, mas muito da escravidão da época da Bíblia era uma escravidão de povos que foi conquistado. Então, um dia você é rico, se sua nação é conquistada por uma outra, no outro dia você é um escravo. Então, não é muito por raça, é simplesmente pelo azar de você estar numa nação que foi conquistada pela outra. Então, o tempo é muito importante. E o terceiro é o espaço e a geografia diferente. Então, a Bíblia não aconteceu, os episódios bíblicos, no Brasil. E, na verdade, nem se você for visitar, o pessoal visita Israel para conhecer as coisas da Bíblia, mas não tem nada lá. A geografia mudou muito. E geografia na Bíblia, principalmente pelo estilo dos hebreus escreverem, e o Novo Testamento vai pegar o mesmo estilo, mesmo sendo em grego, é um estilo de, você não tem assim aquele negócio geográfico, fale o seu endereço, não tinha endereço, não tinha número, você falava o nome da sua cidade. Então, toda vez que a Bíblia vai falar, ou toda vez não, mas a grande parte das vezes que a Bíblia vai falar sobre lugares geográficos, ela é muito mais do que um local. Ela quer dizer algo espiritual, sim. É uma informação que vem que a gente não percebe. Então, a gente está lendo lá em primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, que falava que João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, pessoas vinham de Jerusalém, da Judéia, para o deserto, ali no lugar desértico que tinha o Rio Jordão, para ser batizado. Então, toda vez que aparece a palavra Judéia, é uma palavra que é elitizada da linhagem messiânica. Por quê? Porque são os descendentes da tribo de Judá. E aí tem a tribo de Judá. É o quarto filho de Israel ou Jacó. Então, os 3 primeiros vacilaram, foram violentos, 2 foram muito violentos e perderam a primogenitura, e um dormiu com, sei lá, a mãe, eu não lembro agora quem era, dormiu com alguém aí que não era para dormir, também perdeu. E aí Judá recebeu a bênção de Deus por esse motivo e também por ter se sacrificado pelo irmão. Então ali ele ganhou, mesmo tendo feito coisa errada também, ele ganhou isso.
E quando foi os filhos de Salomão, o reino dividiu, subiu 10 tribos para o norte, e ali viraram os samaritanos, viraram os galileus e tudo mais. Então, até isso, por exemplo, quando você ouve falar eles são galileus, isso é um jeito pejorativo de falar, sempre. Então, toda cidade tem um bairro que geralmente se coloca como pejorativo. Então, eu sou corintiano, eu posso falar, as pessoas, eu sou de Arujá também, as pessoas em São Paulo colocam as ZL, Zona Leste. Zona Leste tá um montão de bairros, tem também cidades, Suzano, Arujá, tudo é aqui na Zona Leste, e sempre foi taxado de um lugar menor, que é os lugares dos corintianos. E então aqui em Arujá e na Zona Leste é a Galileia. Só que a gente lê e nem percebe que está falando da Judéia como um lugar bacana e da Galileia como um lugar menor, né? Um lugar ruim. Uma coisa interessante que a gente vai ver, João 8,48 diz assim: não estamos certos em dizer, tá falando, os religiosos estão falando de Jesus, não estamos certos em dizer que você é um samaritano e está endemoniado. Então, eles queriam ofender tanto Jesus que, além de endemoniado, eles chamam Jesus de samaritano. Samaritano são os israelitas ali do meio que se misturaram. A única tribo que ficou lá no sul é a tribo de Benjamim, de Judá, que virou a Judéia ali, e também alguns levitas que ficaram lá, porque eles não tinham território, né? Eles ficaram ali no templo e alguns outros estavam lá em cima, eles estavam espalhados em tudo quanto é lugar. Então, presta atenção, olha que bacana, que interessante. A cada vez que a Bíblia fala algum lugar, vem com muito contexto, com peso, e a gente tem que olhar. Esse é um abismo, porque a gente passa sem perceber. Por exemplo, no Antigo Testamento, nos povos antigos, as montanhas eram lugares de conexão entre os céus e a terra. Então, a terra é um lugar onde não tinha mais o céu, né? Foi afastado. Os seres humanos foram banidos do céu, dos seres celestiais. Isso não só no judaísmo, mas em todos, no babilônico, no egípcio, tudo tem essa divisão. E todos os templos têm escadas grandonas, então você vai ver uma espécie de pirâmides ou uma espécie de templos que vão se construindo. Lá em cima tá, por exemplo, os templos babilônicos. Digita aí no Google templos babilônicos antigos. Você vai ver uma espécie de pirâmide, que é uma imitação de montanha, e lá em cima é o lugar sagrado. E é isso que, na verdade, Israel vai fazer. Ele vai colocar numa montanha, e a montanha, o monte sagrado de Sião, e lá em cima vai botar o templo, né? E no meio do templo está o lugar mais sagrado. Então, sempre se via o monte como um lugar sagrado. Então, várias vezes fala que o profeta, por exemplo, Elias fugindo de Acas e Jezabel, ele vai para o monte para ouvir Deus. Ele está indo para um lugar sagrado. E a gente pensa que ele só está subindo um monte. Moisés, ao receber entrar na presença de Deus, ele entra no topo do Monte Sinai. Aliás, o topo do Monte Sinai, só para uma coisa aqui, não vou explicar muito bem, mas fica aí uma dica. Tenta ler Êxodo e toda vez que fala do topo do Monte Sinai, leia Éden, porque literalmente Moisés está descrevendo todo o simbolismo do topo do Monte Sinai. Aquela cortina de fogo é a espada flamejante que ficou na porta do Éden. Lá dentro a presença de Deus é a presença do Éden. Você vai ver várias vezes aquela fumaça, aquele fogo. Ali é como se Moisés, ao subir no monte, ele teve autorização, o povo não quis, ficou com medo, de entrar no Éden para ouvir Deus. E o Éden, a palavra Éden, que no hebraico é delícias também, os manjares, no grego, no Novo Testamento, vai ser traduzido como paraíso. Então, quando Jesus vira para o bandido que está do lado dele, fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a gente fica dando ênfase no hoje. Então é agora o céu vai... Cara, para de tentar colocar coisa no texto que não está. Mas uma coisa que a gente não percebe, que está no texto, Jesus está falando, hoje mesmo você vai entrar no Éden, como Moisés entrou e como um dia Adão e Eva esteve, que é a presença de Deus. Éden quer dizer presença de Deus ali. Então você vai ver. Então, por exemplo, no Salmo 121, fala assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha que interessante. Nesse trecho tem dois abismos. Tem o abismo da língua e o abismo
da geografia que a gente não entende que o monte é sagrado. E é interessante que da língua, assim, não tinha interrogação, exclamação nas línguas antigas. A gente que vai pondo dependendo do contexto. E nesse trecho, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, o que sempre você entendeu? Tem duas possibilidades de tradução que a gente não sabe direito qual é a tradução. Uma Bíblia faz uma opção, outra Bíblia faz outra. Que não faz muita diferença quando você entende o contexto todo de Salmos, mas é interessante aqui, fica a dica, que você entender esse abismo. Porque a tradução que às vezes a Bíblia escolhe é assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, como se fosse uma pergunta. E pode ser assim: eu elevo os meus olhos para os montes, e lá do monte sagrado de Deus, que é onde está o templo, é de onde virá o meu socorro. Então você tem essas duas possibilidades, como se fosse uma pergunta. Se você tem a primeira opção, que é uma pergunta, geralmente você está num vale da sombra da morte, por exemplo, e os assaltantes vinham de cima das montanhas. Então, quando ele está passando no vale da sombra da morte, olha os assaltantes começando, tipo o filme do Mad Max, né? Os assaltantes começando a aproximar, ele fala: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ele está gritando como desesperado, porque os assaltantes veio. Mas se você entender que, na verdade, o autor bíblico está elevando os olhos para o templo sagrado, para onde está Deus, ele está falando que ali ele está vivendo uma angústia, uma caminhada, mas ele fala: e aí nessa caminhada eu elevo meus olhos para os montes, que é de lá que vem meu socorro. Tá vendo como, dependendo do que você entende geográfico, vai ser mais fácil você superar esse abismo? E talvez, por último, talvez você reparar uma coisa geográfica, você percebe que todo o exílio em Gênesis é para o leste. E por que sempre para o leste? É para onde o sol nasce. Então, quando Adão ele é expulso, ele sai pelo lado leste do Éden. Quando Caim ele vai fugir com a marca ali que Deus colocou, ele vai para o lado leste. Depois vão o pessoal para a planície de eu acho que é Sinear, não lembro quando é ali em Gênesis 11 que está a Torre de Babel. Gênesis 10, 11, ele está indo para o leste, porque o leste é onde ficava a Babilônia. Sempre coisa ruim vai para o leste. E é interessante que o leste ali, você vai perceber que o leste representa muito a Babilônia, porque na verdade não era tão leste, era leste para o alto, assim, né? Aonde tinha ali. E na verdade, Babel é Babilônia, né? A mesma raiz da palavra ali. E eles estão construindo uma torre na Babilônia, né? Olha que interessante, tanta coisa acontece na Babilônia, depois para onde vai ter o exílio do povo escolhido para a Babilônia, né? Então você vai ver o deserto ganhando um outro significado por causa da peregrinação e tudo mais, Monte Sinai e tudo mais.